Fala, torcedor vascaíno, o Palmeiras fez uma proposta pelo atacante uruguaio Brian Rodrigues do América do México, mas o time mexicano acabou recusando a proposta do Palmeiras. E com isso, o Palmeiras pode desistir da contratação do atacante uruguaio. E por que você está falando isso, João? Porque o Vasco tem interesse e vai tentar a contratação do jogador novamente nessa próxima janela de transferências do meio do ano. E o Vasco pretende, obviamente, reforçar o ataque nessa próxima janela e tem como um dos principais nomes, alvos, o Gabriel Silva, atacante do Santa Clara de Portugal. E o que falta para o goleiro Léo Jardim, que salvou a gente contra o Operário nesse último jogo pela Copa do Brasil, renovar com o Vasco? Você vai saber nesse vídeo como que tá essa situação, essa novela entre Léo Jardim e o Vasco da Gama. Então é claro, se você não me conhece, meu nome é João, você está no canal Sentimento Vascaíno, aqui você fica por dentro de todas as últimas notícias e novidades sobre o Vasco da Gama. Pedir para você clicar no botão do like também aí, ó, para você se inscrever aqui no canal, que é muito importante, ajuda pra caramba. Vamos tentar chegar aí pelo menos a 40 likes nesse vídeo, uma meta para vocês aí, beleza? Então vamos lá, vamos para as informações. A primeira informação, a gente está falando agora sobre o Brian Rodrigues, novamente sobre o atacante uruguaio. Vamos lá. Palmeiras se incomoda com o empresário de Brian Rodrigues e pode abandonar a negociação após a oferta ao Flamengo, né? O Brian Rodrigues, a gente fez um vídeo no dia de ontem, de que o Brian Rodrigues ele tinha sido oferecido ao Flamengo, nosso rival. Até agora não teve resposta do Flamengo, interesse do Flamengo, nada do tipo, mas ele foi oferecido, obviamente, ao Flamengo. O agente do atleta esteve em São Paulo nos últimos dias para tentar acertar a transação, tá, do Brian Rodrigues ao Palmeiras. Vamos lá. O Palmeiras pode desistir de Brian Rodrigues após o atacante ser oferecido ao Flamengo. O Palmeiras já se movimenta nos bastidores para encontrar um substituto de Estevão. O jovem atacante está de saída para o Chelsea, da Inglaterra, e o Verdão passou a analisar opções do mercado, como do atacante Brian Rodrigues, está entre os nomes monitorados pela diretoria. Nos últimos dias, a alta cúpula alviverde iniciou conversas para contratar o uruguaio. O empresário do atleta, inclusive, desembarcou em São Paulo para se reunir com os dirigentes palmeirenses. No entanto, uma reviravolta inesperada pode mudar os rumos da negociação. Segundo a informação do portal Bola VIP Brasil, o agente de Brian Rodrigues ofereceu o jogador ao Flamengo. E o que irritou a diretoria do Palmeiras, o clube tem como política não participar de leilões, né, pelo jogador. E diante dessa movimentação, a negociação pode ser encerrada, tá? Agora a expectativa gira em torno do desfecho do caso. Em outros momentos, o Flamengo já demonstrou interesse no atacante, mas sem que as conversas realmente avançassem, né? Então, importante saber sobre essa informação. Cara, de verdade mesmo, o Brian Rodrigues ele não veio pro Vasco nessa janela do meio do ano, do início do ano, perdão, por conta de falta de tempo do América contratar um outro jogador. A gente já falou sobre isso aqui no canal. Mas de verdade, eu acho que esse empresário do Brian Rodrigues, ele tá querendo fazer leilão. Pô, quem pagar mais aqui vai levar ele para os clubes do Brasil. O Brian, ele quer jogar no Brasil, o Brasil traz mais visibilidade para ele jogar na seleção uruguaia e etc, ser convocado, né? Então, querendo ou não, é um jogador que está sendo especulado tanto no Palmeiras, tanto no Flamengo e etc, e obviamente no Vasco da Gama. Se o Palmeiras e o Flamengo tiveram um negócio, esquece, não dá pro Vasco. Os dois vivem uma realidade financeira totalmente diferente da do Vasco da Gama, infelizmente, né? Agora, se o Palmeiras sair dessa negociação, o Brian foi oferecido pelo staff ao Flamengo e o Flamengo não quer a contratação do jogador, aí beleza, dá pro Vasco da Gama aí contratar o atacante Brian Rodrigues. E aí tá aqui também, ó, do VDG Cash, o Palmeiras formalizou uma proposta para o atacante Brian Rodrigues, que está na mira do Vasco, para a próxima janela de transferências. O valor da oferta do Palmeiras pelo Brian foi de 30 a 35 milhões de reais pelo jogador. A proposta foi recusada, o Palmeiras não pretende colocar mais dinheiro na mesa pelo jogador, então deve desistir
né, da contratação aí do Brian Rodrigues. E aí tá aqui, ó, o valor da proposta é para comprar os direitos econômicos do atacante, o América do México recusou. Então, informação importante para a gente saber aí em relação ao Brian Rodrigues, jogador que o Vasco quer ainda, né, tentou tanto no meio do ano passado e tanto agora no início do ano, não conseguiu, vai tentar novamente aí na janela do meio do ano. Eu lembro que muita gente falava assim, João, pô, o Vasco vai contratar um jogador que ninguém aqui do Brasil especulou, sondou e etc. Então tá aí agora. Palmeiras e Flamengo, tá bom pra você? Dois clubes ali que hoje em dia disputam ali títulos, né? Entra na competição pra vencer, pra disputar títulos. Então, cara, vamos ver. Outra informação que tem, pessoal, é sobre ali o atacante Gabriel Silva. O Palco do Esporte ele traz várias informações, inclusive, sobre vários clubes, né? E é seguido também por vários famosos, etc. É o seguinte, Vasco pretende reforçar o ataque na próxima janela de transferências. Isso é óbvio, né? Essa próxima agora. E tem como um dos principais alvos o atacante Gabriel Silva. O atacante do Santa Clara de Portugal já recusou propostas de 5 milhões de euros pelo atacante de 23 anos. 5 milhões de euros é praticamente ali, cara, 50 milhões de reais. É muito dinheiro, né? Informação importante pra gente saber aí sobre o atacante aí, Gabriel Silva, que pode ser um dos principais nomes da diretoria para buscar para o ataque do Vasco da Gama. Beleza? Informação importante pra gente saber aí em relação ao jogador. E aí, João, quais as estatísticas do jogador? Como que ele tá na temporada? Vamos lá então, ó. 23 anos de idade, nasceu em 2002, nasceu no Ribeirão Preto, tem 1,77 de altura, posição ponta direita, ele é antigo jogador da seleção sub-17, tá? A seleção brasileira. Ele tem contrato com Santa Clara de Portugal até o dia 30/6 de 2027, então tem bastante tempo ainda de contrato com o Santa Clara. O jogador, ele joga tanto como segundo atacante, tanto como ponta direita e também tanto como ponta esquerda, tá? Principal posição dele é ponta direita. Hoje no Vasco, o Vasco não vou dizer que tá carente, mas vai ficar carente, porque provavelmente o Ryan, nessa janela do meio do ano agora, deve ir embora, né? Então, vamos esperar, vamos aguardar para ver o que acontecer. O desempenho atual do Gabriel Silva, jogador aí que tá entre os nomes principais para a diretoria do Vasco, né? Vamos saber sobre os números do Gabriel Silva, que é o seguinte, temporada 24 e 25, 37 jogos ao total, 7 gols e 5 assistências. Números que não são ruins, né? Lembrando que o Gabriel Silva, ele é atacante, tá? Ele não é centroavante. Centroavante é o Pablo Verratti no Vasco, etc. Ele é um ponta. Gabriel Silva, ele é um ponta. Então tá aqui, ó. Temporada 23 e 24, ele fez 26 jogos, 4 gols e 2 assistências e 1.143 minutos jogados. Então, cara, é importante a gente saber sobre essa informação, porque é um jogador, querendo ou não, que tá sendo especulado no Vasco, né? Especulado não. O Vasco vai contratar um atacante nessa próxima janela agora. E o Gabriel Silva aí é um dos nomes ali, segundo o Palco do Esporte, tá? A fonte aí, de que na próxima janela agora tem como um dos principais alvos o Gabriel Silva, atacante do Santa Clara. Vamos saber sobre ele depois. Bom, outra situação é o seguinte. Essa novela não acaba nunca, né? Entre o Léo Jardim, o staff do Léo Jardim e a diretoria do Vasco. Agora é o seguinte. O Vasco entende que a proposta de renovação contratual para o Léo Jardim é muito boa. É muito boa a proposta que o Vasco fez ao Léo Jardim, tá? O novo salário colocaria ele entre os 5 melhores goleiros mais bem pagos do país. Então, cara, para você ver. Então, o salário do Léo Jardim não deve ser um salário muito baixo em relação a isso, né? Na proposta. O novo salário colocaria ele entre os 5 goleiros mais bem pagos do Brasil. Do país, né? Que loucura. Assim como um dos 5 mais bem pagos do atual elenco do Vasco. Se eu não me engano, se eu não me perco aqui nas contas, mas quem recebe mais dinheiro é o Paê, Coutinho, depois vem João Vitor e Verratti, né? Ou Verratti e João Vitor. Enfim, é isso. Esses são os salários mais altos do elenco do Vasco. E aí, obviamente, chegando aí, né? Chegando, obviamente, aí, o Léo Jardim aumentaria ali e entraria no top 5, até porque o Paê vai sair, né? Em julho ali o Paê já tá metendo o pé pra França novamente, então é menos ali
o salário mais alto da equipe do Vasco, beleza? Então tá aqui, ó, a Demora joga contra seu staff, uma vez que ao disputar pelo menos 50% dos jogos do Vasco na temporada, Léo renova automaticamente até o final de 2026, tá? Então, interessante é que tem uma renovação no contrato do goleiro Léo Jardim, né? Mas é que eu falo, se não tem nada fechado, não é certeza que vão renovar, que ele vai renovar com o Vasco, ele pode frangar um jogo querendo ou não para perder a titularidade, para não colocar ele para jogar, pode, sei lá, talvez inventar uma lesão. Então, cara, é uma situação bem complicada. Situação bem complicada. O Léo Jardim é um baita de um goleiro, faz total diferença nesse time do Vasco, mas é difícil, né? Bom, e tá aqui, ó, o Léo Jardim está bem próximo de bater a meta para a renovação automática do contrato. Com a renovação, a multa rescisória será de 40 milhões de euros, 255 milhões de reais, e Léo Jardim terá um aumento salarial bem significativo. Nos últimos meses, o goleiro recebeu propostas do Vasco por uma renovação com um vínculo mais longo, mas até o momento não chegou a um acordo. Pô, vínculo mais longo que isso, Léo Jardim? Aí fica complicado, né, parceiro? Pra quem não sabe, o Vasco fez uma proposta pro Léo Jardim. Questão de valor a gente não sabe, não faz ideia, né, de quanto que vai ser o salário dele, etc. Mas, né, um Léo Jardim ali que, querendo ou não, até perdi o raciocínio aqui, cara. Então, é um goleiro ali que vai ganhar, tá no top 5 de goleiros mais bem pagos do futebol brasileiro. Tá bom, né? Lembrei aqui agora que ia falar. O Léo Jardim, cara, ele é um goleiro que é muito importante no Vasco, né? Ele é muito importante. A gente viu agora, nesse último jogo contra o Operário. Baita partida do Léo Jardim. Isso sem dúvida nenhuma, né? O Léo Jardim seria titular em praticamente quase todos os clubes do Brasil. Sem brincadeira, tá? Sem brincadeira. Então, cara, o Vasco ofereceu ali um salário alto pra caramba, diferente do que ele recebe no Vasco hoje. E, obviamente, né, 5 anos de contrato. Pô, se o Léo Jardim quer mais anos de contrato, também fica difícil, né? Mas, enfim, gente, é isso. Hoje tem live aqui no canal, às 14 horas. 14 horas estamos entrando ao vivo, 14h10, 14h20, por ali. E a gente vai trocar aquela ideia, conversar um pouco sobre as informações do Vasco da Gama e tudo mais, beleza? Então é isso. Beijo a todos, fiquem todos com Deus. Que Papai do Céu abençoe todos de vocês. Deixa seu like nesse vídeo, se inscreve no canal que é importante pra caramba. E também, aí do lado dos comentários, se arrastou pro lado, você vai ver que tem um botão de hypar. Clica nesse botão aí de hypar, que você vai conseguir ajudar pra caramba o nosso conteúdo. Tamo junto? Abraço a todos, fiquem todos com Deus. Tamo junto. Saudações vascaínas.